Bom dia a todos, eu me chamo Mirane e irei apresentar o trabalho intitulado de Análise Funcional de Variantes no GenLep em pacientes com asma grave e obesidade, sob a orientação do professor Rian Costa. Bom, a asma é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo. São mais de 300 milhões de pessoas acometidas. Esta é caracterizada pela inflamação das vias aéreas inferiores. Seus sintomas são a falta de ar, tosse, aperto no peito e a sibilância. Além disso, a asma é uma doença complexa devido à influência de fatores genéticos e fatores ambientais. É válido salientar que os diferentes fenótipos e endotipos de asma são influenciados por fatores ambientais. E no que se refere a estes fatores, destacamos a obesidade, que é considerada um modificador da asma em crianças e adultos, influenciando na gravidade da doença. Os indivíduos com asma e obesidade, eles apresentam uma condição metabólica e respiratória distinta daqueles que são acometidos de forma independente por uma das doenças. O excesso de peso ele implica diretamente em alterações mecânicas e na função e fisiologia pulmonar, principalmente devido ao aumento da deposição de gordura intratorácica na região do pescoço, o que pode contribuir para a exacerbação de sintomas como a dispneia. Os efeitos deletérios da obesidade na asma também podem ser decorrentes do quadro inflamatório mediado por adipocinas. E quais são essas adipocinas? São elas a leptina, adiponectina e resistina, que são citocinas secretadas por células do tecido adiposo, com receptores expressos no pulmão. Estas são apontadas para um vínculo entre a regulação imune envolvida na patogênese de ambas as doenças, a asma e a obesidade. É importante destacar que a leptina, derivada do GenLep, no que diz respeito às modificações genéticas, existem estudos que demonstram polimorfismos nesse gene que estão associados ao fenótipo da asma pediátrica e níveis séricos elevados de leptina. Entretanto, a evidência de conexões genéticas compartilhadas entre a asma e a obesidade para o GenLep em adultos permanece ainda sem resposta. Desta forma, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo funcional de variantes sobre a expressão dos genes leptina e resistina em indivíduos com asma grave relacionada à obesidade. Para este estudo, participaram 1.063 indivíduos adultos, incluídos no Programa de Controle da Asma e Rinite Alérgica da Bahia, sendo 727 asmáticos e 336 não asmáticos. Foi realizada a extração de DNA e a genotipagem. Para controle de qualidade, adotamos alguns critérios, como o equilíbrio de Raj-Weber e a frequência de menor alelo. Após a adoção desses critérios, 7 variantes elas se mantiveram elegíveis para essa pesquisa. Além disso, foi realizado também o teste de normalidade e depois o teste de associação. Resultados. A tabela 1 ela resume as características da população do estudo. Observamos que a maioria são asmáticos e 54,4% do sexo feminino, 67,7% com sobrepeso, e a mediana de idade foi de 44 anos. Além disso, podemos observar que houve diferenças estatisticamente significativas para a asma com as seguintes características: sexo, IMC, atopias e ESP21, que corresponde ao volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada após broncodilatador. Esses aqui são os valores significativos de P, menor que 0,05. Na tabela 2 são descritos 7 SNPs, seus alelos, polimórfico e selvagem, MAF, função, score regulome-DB. Através desses dados, podemos observar que a maioria dos SNPs são variantes de intro, e a maioria tem pontuação regulome-DB de 5. Além disso, para todos, o MAF foi menor que 1%. Antes de comentar a tabela 3, eu gostaria de informar que neste estudo realizamos um teste piloto para análise de expressão gênica da leptina e outras adipocinas, a fim de correlacionar os níveis de expressão com os desfechos investigados para as variantes associadas. Entretanto, as amostras disponíveis da população são de células mononucleares do sangue periférico, nas quais não foi possível observar a expressão do RNA mensageiro de leptina. Deste modo, optamos por avaliar os dados obtidos com as análises do gene resistina e relacioná-los com os resultados funcionais da resistina. Na tabela 3, observamos associações significativas entre as variantes do gene resistina e a gravidade da asma. Considerações finais. O nosso estudo tem algumas limitações. Não foi possível medir adipocinas séricas.
Embora não possamos demonstrar o efeito causal das variantes estudadas e dos desfechos observados, nosso estudo ele permite afirmar que, em conclusão, o IMC ele pode determinar o risco mediado pela existência de variantes nos genes leptina e resistina para os desfechos nocivos da asma. Desse modo, investigações futuras devem determinar a relação dessas variantes com os níveis séricos de adipocinas e se isso é diferente para indivíduos sem o excesso de peso. Ademais, eu gostaria de agradecer a todas as instituições que viabilizaram a execução desse projeto. Muito obrigada!